Começa agora o nosso programa 7 Saúdes. E vamos falar nesses 4 programas de saúde familiar. A família é a base de todos os aspectos da vida. Cultivar uma relação familiar saudável e harmoniosa é um constante desafio. Manter o diálogo, os laços familiares, o respeito à individualidade de cada um e ainda assim possuir a preocupação um para com o outro. São pontos fundamentais para estabelecer uma família feliz e deve ser um exercício diário. E o nosso convidado de hoje é Frederico Ciongoli, que é advogado colaborativo, mediador e terapeuta de constelação sistêmica familiar e empresarial, graduado pela Multiversity de Pune, na Índia, sendo treinado e constelado também pelo próprio criador da técnica, o psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Olá, Frederico, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando. E a gente vai falar um pouquinho de constelação familiar. Você sabe o que é? Eu não. Então a gente vai saber agora. Frederico, conta um pouquinho para nós o que é a constelação familiar. Constelação familiar é uma técnica desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Na década de 80, basicamente é uma técnica muito precisa para revelar dinâmicas ocultas da alma do ser humano. Dinâmicas essas que muitas vezes sabotam a vida profissional e pessoal. Então, é uma técnica que revoluciona, né, a psicoterapia, no sentido de que você realmente, essa técnica prescinde de uma análise racional do cliente, né, uma anamnese inicial, que isso leva um tempo. Então, essa técnica ela vai na dinâmica oculta essencial do conflito, é revelada em 1 hora, e essa revelação daquilo que é oculto traz a transformação pessoal. Porque a gente só pode se transformar quando algo oculto é revelado, né? A gente tem um inconsciente, então no momento que a gente traz essa dinâmica oculta à tona, você pode transformar. Então isso que é algo bem revolucionário dessa técnica. E não só isso, como o Hellinger percebeu que no momento que você vai na dinâmica oculta do conflito, ele percebeu, através de 10 anos de experiência, de fazendo grupos, né, de vivências em grupo, ele percebeu que essas dinâmicas ocultas, muitas vezes, esses problemas, esses conflitos individuais, na verdade não são individuais, são sistêmicos. Ele percebeu que essas questões ocultas vêm de gerações anteriores, né? Ele percebeu que a família forma um sistema. Então, o cliente ele aparece, ele apresenta um problema pessoal, que na verdade não é pessoal, mas sim sistêmico geracional. Então, às vezes ele apresenta um problema que o problema dele original não é dele, sim de um avô, de uma geração anterior, que sofreu um conflito, e esse conflito perpetuou por gerações e gerações. E ele percebeu também que, como a família forma um sistema, essa é uma outra grande descoberta da constelação familiar. Ele percebeu que existe uma consciência, que nós não temos consciência, que cuida do grupo, que zela pelo grupo. Essa consciência ele denominou consciência sistêmica. Essa consciência ela zela pelo grupo através de 3 leis. A primeira lei é a lei do pertencimento. Nenhum membro da família pode ser excluído, todos devem ser desrespeitados, ninguém pode ser desvalorizado. Se alguém é desvalorizado, por exemplo, essa desvalorização, ou seja, a infringência dessa lei, ela pode se perpetuar por gerações. Então, um vô que foi desvalorizado, por exemplo, na minha família, numa geração anterior, o neto geralmente acaba se identificando com aquele avô. Então, ele traz aquele problema, aquela lei que foi infringida, para essa geração. Então, eu copio o destino do meu avô. Então você vê que mas isso é dentro da família atual, não é vida passada. Não é vida passada. Tá. É dentro da família atual. Da árvore genealógica. Da árvore, exatamente. Gerações anteriores. Então, na verdade, eu me apresento com um problema pessoal, e quando a gente trabalha com a constelação, a gente percebe que aquele problema não é meu, pessoal, e sim sistêmico. Aquilo se originou através de um desrespeito lá atrás. Então, a constelação traz isso à tona. A gente tem frases de cura, né? Onde aquele avô, vivo ou morto, não interessa, ele é incluído na família. No momento que ele é incluído na família, respeitado novamente, eu me libero.
o cliente se libera. Ou seja, se aquele cliente tratar de um problema individual, de uma forma isolada, individual, ele nunca vai atingir a raiz do problema. Então, pode ser uma melhora temporária, mas você não atinge a raiz do problema. Então, aquele problema volta. Então, se você não for na geração ali anterior, aquele problema acaba se repetindo em outro relacionamento, vamos dar um exemplo. Tá. Aí você falou que tem mais dois aspectos. Mais duas leis, né, que ele percebeu. Primeiro, essa lei de pertencimento. A segunda lei, a lei da hierarquia. Ele percebeu que na família tem uma ordem de chegada. Então, os pais são os primeiros, os filhos vêm depois. Então, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Cada um tem uma posição hierárquica. Então, se há um desrespeito nessa ordem, como é um trabalho sistêmico, toda a família sofre por esse desrespeito. Por exemplo, um caçula que quer ocupar um lugar de um dos pais. E geralmente um caçula ocupa o lugar do pai, não porque ele é arrogante, na verdade, né, a princípio. Ele ocupa um lugar do pai porque um dos pais não assume a autoridade da família. Então a posição de líder que os pais têm que ter perante os filhos, né, muitas vezes não é assumido por um dos pais. Então um pai ou uma mãe que não tem um controle, não tem autoridade sobre os filhos, então aquele filho, ele sente isso, que um dos pais não tem o controle da família, ele assume, ele é um chefe oculto, ele assume o lugar do pai em termos hierárquicos. Então eu tenho que tomar conta aqui, porque meu pai e minha mãe não estão tomando conta, eu tenho que tomar. Mas essa ordem ocasiona uma grande desarmonia. E a terceira lei... Terceira lei a gente pode falar no segundo bloco? Pode falar no segundo bloco. Então tá, então aguardem. Frederico, qual a última lei que a gente estava conversando, né, no primeiro bloco? Sim, a última lei é o equilíbrio da troca entre dar e receber. O Bert Hellinger percebeu que num relacionamento entre adultos, né, esse equilíbrio entre dar e o receber deve existir. Né? Então eu dou para minha esposa e eu recebo dela algo. Então esse equilíbrio tende o quê? A aprofundar o vínculo entre as pessoas. E o relacionamento se torna um relacionamento saudável. No entanto, existe uma exceção à regra. Esse equilíbrio entre os pais e os filhos não deve existir. Então eu recebo dos meus pais a vida e tudo que eles investiram em mim, que não foi pouco, né? Geralmente não é pouco, são muitos anos de sacrifício e também sacrifício financeiro. Então esse equilíbrio é impossível de atingir. Por quê? Meus pais me deram a vida, como que eu vou devolver a vida para, né? Pagar a vida? Isso é impossível. Então é uma lei é uma lei inteligência, essa consciência sistêmica, porque por que ela prevê isso, né? Por que ela pulsa dessa forma na família? Porque o filho, ele deve, no momento que ele se torna adulto, ele deve seguir, né? Ele deve ter a sua própria família, prosperar na vida. Então ele não pode prosperar ficando empacado na família, tentando salvar os pais, ajudar os pais, porque no intuito de tentar devolver tudo que ele recebeu dos pais. Então, ele é profundamente grato, então ele se acha culpado, existe uma culpa arcaica, de seguir a vida dele às custas de um sofrimento do pai. Por exemplo, tem um pai depressivo, ele fala, bom, meu pai está depressivo, mas eles me deram a vida e muitas coisas, então eu vou sacrificar minha própria vida para cuidar do meu pai depressivo. E não vive a própria. E não vive a própria, então ele quebra uma lei, e aí ele enfraquece. Ele pode até, na prática, é diferente. Na prática ele vai ter a própria família dele, vai ser um pai, vai ser uma mãe, vai ter a profissão, mas tudo está enfraquecido. Ele vai ser um pai e uma mãe enfraquecida, e a profissão também vai ser uma profissão que ele não vai realmente prosperar muito. Por quê? Porque a energia dele é focada para os pais. Então ele dá tudo para os pais e não sobra quase nada para a vida dele pessoal. É o exemplo mais comum que a gente tem. Então, aparentemente, ele está em controle da vida, mas quando a gente abre a caixa preta, né, que é a constelação desses vínculos ocultos, a gente percebe que ele está aprisionado ainda. Tá, e ele precisa se libertar, senão ele não consegue viver a própria vida. Não, ele não tem força espiritual nem emocional. Que a gratidão, ela existe, deve existir, sempre, mas não dessa forma, se sentindo culpado por algo que é natural. Porque os pais dão a vida realmente ao filho, algo natural, né, da vida. Uma forma, exatamente, o que você falou é muito pertinente, porque a forma do filho agradecer, devolver o que os pais deram é a gratidão. Porque a gratidão não tira a energia dele, pelo contrário. Então ele é grato, ele tolera a culpa de ter que deixar os pais, porque essa que é a saída, todo mundo me pergunta, já me antecipo.
Como deixar os pais? Tolerando a culpa. Porque é uma culpa arcaica, ela existe. É uma culpa arcaica, arcaica significa uma culpa original. Bom, eles deram tudo para mim, eu vou ter que abandoná-los, né? Praticamente. Não é abandonar, virar as costas e não ajudar, mas é deixá-los, né? Então, ele vai ter que aprender a tolerar essa culpa para criar sua própria família e para prosperar na vida. E como a gente fala, né, o dito popular, cortar o cordão umbilical, né? Exatamente. E como é que funciona essa terapia? Ela funciona através de duas formas. A primeira, mais clássica, é em grupo. O cliente vem a um workshop, né, uma reunião. Existem várias pessoas que vêm assistir. Isso é aberto? Isso aberto, é. Tá. Ela traz uma questão, ela escolhe pessoas ali no grupo, que nós chamamos de representantes, para representar os membros familiares. Né? Então eu escolho uma pessoa para representar minha mãe, meu pai. Esses representantes, por fenomenologia, eles entram em contato com a caixa preta da família, que eu chamo de caixa preta. Esses vínculos ocultos estão registrados numa caixa preta. Caixa preta é uma analogia que eu faço, uma forma mais didática para explicar. Foi uma descoberta. Essa caixa preta, na verdade, tecnicamente, é o campo morfogenético, onde transitam as informações de todo o histórico da família, de várias gerações. Então, esses representantes acessam, de forma surpreendente, as dinâmicas ocultas que aprisionam o cliente. Em poucos minutos. Isso que é revolucionário. E tem um número específico, não? Não. Normalmente são quantas pessoas? Tem um mínimo que a gente chama, o mínimo de 8 pessoas. Tá. Também não tem nada rígido, mas para funcionar bem o trabalho em grupo, 8 pessoas. Não tem um limite, pode vir 1000 pessoas, se tiver um espaço aqui que comporte 1000 pessoas, ótimo. Quer dizer, não tem limite. E a duração? Normalmente dura quanto tempo? A duração de cada constelação também a gente não pode marcar, não é um trabalho que se marca no relógio. Não, essa constelação tem que durar 30 minutos, porque cada trabalho é uma surpresa. Né? O que vai se manifestar ali sempre é uma surpresa. Mas a prática mostra que é entre 40 e 1h30. Tá, né? 40 minutos a 1h30. Às vezes pode até ser menos que 40, às vezes pode ser um pouquinho até mais que 1h30, mas é raro. Tá, e a gente vai continuar falando nos próximos programas um pouquinho mais da constelação familiar, que realmente é muito interessante. Obrigada pela sua presença hoje. Obrigado a você. E você inscreva-se no nosso canal do YouTube, programa 7 Saúdes. Até o próximo programa.